A HBO lançou recentemente um seriado para contar a história trágica do assassinato de Daniela Pérez. E em todo esse contexto, o nome Guilherme de Pádua, que foi um dos assassinos da Daniela Pérez, o nome dele voltou à tona. E aí, a pergunta: pessoas como o Guilherme de Pádua podem ser perdoadas por Deus? Será que alguém como o Guilherme de Pádua pode genuinamente se converter a Jesus Cristo? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Com certeza você já deve, você ouviu falar sobre esse seriado que foi lançado recentemente. Se você é um pouco mais velho como eu tenho 40 anos, então a história, eu era garoto, eu me lembro dessa história, uma história trágica, chocou o Brasil. Se eu não me engano, na época, foi a época do presidente Collor, não, do Collor. Enfim, eu lembro que teve a questão do presidente, do impeachment, se eu não me engano, e isso foi abafado diante da tragédia que foi, né, a Daniela Pérez ter sido assassinada com 18 golpes, tesoura, punhal, enfim. E diante desse cenário, a primeira coisa que a gente vê nesse seriado é a sede da mãe por justiça, com toda a razão. Como que é humano a busca por justiça? Como que é a coisa mais humana que o ser humano queira que a justiça seja efetuada? E nós vemos isso na série, nós vemos isso através da mãe da Daniela Pérez. Então, e a mensagem bíblica é que os homens, eles podem fugir da justiça dos homens, mas não da justiça de Deus. A segunda coisa a se dizer é que Cristo é aquele que pode consolar. Cristo é aquele que não apenas faz o milagre de transformar água em vinho, ele também pode fazer um milagre ainda maior na vida daqueles que creem, transformar a tragédia em algo que glorifique o seu nome. E a cruz é o maior exemplo disso. Ali, um inocente foi trucidado da maneira mais cruel possível. E hoje, ali, aquilo que era um lugar de desgraça, de vergonha, de tortura, de miséria, para nós hoje é um lugar de poder de Deus, de salvação. Para mostrar que Deus pode fazer os maiores milagres. E um deles, um dos maiores, com certeza é este, de transformar a tragédia em algo que, de alguma maneira que possamos não compreender hoje, que Deus pode transformar a tragédia em algo que glorifique o seu nome. Agora, e dentro disso, eu fiz uma pregação aqui recentemente, falando que a Bíblia declara que diante de crimes como este, a justiça é a pena de morte. Mas, em nosso país, isso não existe, e nem mesmo a prisão perpétua. E nesse cenário, o Guilherme de Pádua, ele não pode se matar. E aí surge a pergunta: pessoas como o Guilherme de Pádua, que cometeram um crime terrível, elas podem se converter? Elas podem encontrar perdão diante de Deus? Na Bíblia, nós vemos pessoas que cometeram coisas horríveis e que, diante da fé e do arrependimento, foram sim perdoadas por Deus. Veja, por exemplo, o caso de Manassés. Manassés foi um dos reis em Israel. E ele é descrito como um dos piores, se não o pior rei de Israel. Veja o que declara segundo Reis 21. Fez ele, Manassés, o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus. Ou seja, ele era idólatra, altamente idólatra. Edificou altares na casa do Senhor. Não apenas ele era idólatra, como ele pegou imagens e se tornou idólatra dentro do templo de Israel. Uma abominação. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus. Verso 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Nas nações gentias, eles faziam muito isso. Por quê? Para obter, eles sacrificavam seus filhos em troca de prosperidade. Para que a lavoura fosse bem-sucedida, para que as suas guerras fossem bem-sucedidas. Eles matavam seus próprios filhos, eles entregavam seus próprios filhos para serem queimados a Moloque. Ele fez isso. Esse rei maligno fez isso, ele matou um inocente, o filho dele. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira.
o texto bíblico ainda continua. E Manassés fez de tal modo o povo de Israel errar, que o povo de Israel, eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Ou seja, Manassés foi tão maligno que ele conduziu o seu povo a se tornar pior do que todas aquelas nações malignas e idólatras que lá haviam. Além disso, Manassés derramou muitíssimo, não foi um apenas, muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, a figura que é usada aqui para descrever Manassés é muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. É como se Jerusalém estivesse quase que submersa em sangue de gente inocente. Sangue derramado por Manassés. E diz o texto bíblico que Manassés se arrepende, que Manassés crê e Deus se torna favorável a ele. A Bíblia declara também que Paulo, ele foi cúmplice no assassinato de muitos crentes, de gente inocente. O texto bíblico declara que Saulo consentia na morte de um dos discípulos de Jesus Cristo, Estevão. De acordo com a Escritura, só há um pecado que não é perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse sentido, Deus pode perdoar mesmo um assassinato cometido da maneira mais cruel possível. Sim, é possível. Eu sei que muita gente pode não acreditar na conversão de A ou de B. Ora, a Bíblia declara que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Você sabe que é uma figueira porque você vê o fruto dela. Então você sabe que, por conta daquele figo, que aquela árvore é uma figueira. Nós conhecemos a fé por meio das obras, por meio daquilo que as pessoas fazem. Nós conhecemos, então, se as pessoas de fato possuem fé. Então, nesse caso, eu não conheço o Guilherme de Pádua, então não posso dizer se ele tem fé genuína, porque eu não o conheço. Mas eu conheço Deus, que perdoa até o mais terrível dos pecadores. Olha, para nós, cristãos, um psicopata é simplesmente um homem que foi se aprofundando no pecado, a tal ponto que a sua consciência foi morrendo. Nesse sentido, todo genuíno cristão, ele crê na salvação do pior dos pecadores. John Bradford era um cristão piedoso e ele viu um homem, um bandido, indo para a forca, ser enforcado. E John Bradford olhou para ele e disse: ali vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Sabe qual é um sinal, uma marca mesmo de um cristão? De um genuíno convertido a Cristo? Se não fosse a graça de Deus, eu tenho certeza que eu teria feito coisas infinitamente piores. É por isso que nós acreditamos que Deus, ele é justo e nenhum pecado será deixado impune. E a Bíblia declara que os pecados que não foram confessados serão punidos. Todos eles, nenhuma bala que foi roubada será deixada para trás. Mas a Bíblia também mostra e declara que em Cristo Jesus, ele carregou a nossa culpa. Que para aqueles que creem em Cristo Jesus, a promessa é de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é nesse sentido que a Escritura declara: Joana, o aborto é homicídio. Você é culpada por isso. A Bíblia não diz que não é. A Bíblia não diz, não, ele fez, mas não sabia. Não, a Bíblia declara que para Deus não há indesculpáveis. Os homens são indesculpáveis. Eles não podem chegar e dizer, não, olha, eu tinha uma desculpinha aqui, por isso que eu fiz. Não, não é assim que o Evangelho diz. O Evangelho anuncia que você pecou porque você quis. Quem mata, mata porque quis. Quem rouba, rouba porque quer. Nós somos frutos de nossas escolhas. E é assim que Deus nos apresenta. Mas mesmo assim, a Escritura declara que há perdão até para o mais profundo pecador. A Bíblia não garante perdão apenas aos bonzinhos porque esses homens não existem. O que a gente precisa se lembrar é a promessa bíblica, que se nos arrependemos de nossos pecados, a Joana que abortou, o Fernando que mentiu, a promessa é de perdão. Eis que faço novas todas as coisas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A criação foi um grande milagre. A redenção foi um milagre ainda maior.
É necessário um Deus poderoso para dizer, haja luz, e aí então a luz passe a existir. Mas é um milagre ainda maior, quando Deus diz, eu vos perdoo, e a culpa é realmente removida. É por isso que não importa quão fundo você tenha ido no pecado, se você crer em Cristo Jesus, há perdão para os seus pecados. Busque-o, arrependa-se de seus pecados. E como disse João, refugie-se nele, para que você esteja longe da ira de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que não se arrependerem e crerem serão punidos, porque Deus não é um Deus injusto. E todos aqueles que creem, a punição já foi dada. Foi dada na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, se você crer, onde você estiver agora, e você estiver me ouvindo, mas tiver fé, não importa quão fundo você tenha ido no pecado, porque a mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo veio buscar o perdido. E se você é alguém que está perdido por conta de seus pecados, mas reconhece os seus pecados, e você é alguém que diz, não assim, ó, fiz, mas não era bem a intenção, fiz, mas não era isso. Não, para você não há perdão. O perdão é como Davi. O perdão é para pessoas como Davi. Eu pequei contra Deus. Eu fiz o que é mal, a culpa é minha. Eu fiz e eu tinha consciência e eu sou o culpado. Para estes que reconhecem seus pecados e confessam, a promessa é que Deus há de perdoar você. Portanto, busque o Senhor enquanto se pode achar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele mesmo. Até o mais profundo, até o pior dos pecadores. Você crê?